Você quer sair do Brasil, mas não sabe como, não tem descendência europeia, não tem muito dinheiro para gastar? Fica ligado nesse vídeo que eu vou te mostrar como é que você faz isso. Eu tenho aqui primeiro um comentário que eu vou ler, e esse comentário foi extremamente pertinente para esse vídeo porque ele cobre exatamente o ponto que eu quero tocar aqui. Então, como eu falei, essa é uma série de vídeos onde eu ajudo o imigrante que acabou de chegar, ajudo quem quer sair do Brasil. E para começar, vamos falar de quem não tem passaporte europeu, quem não tem curso superior, quem não está trabalhando em nenhuma dessas áreas super específicas, né, quais eles dão visto de trabalho. Existe ainda uma forma de você imigrar. É claro que essa forma não é a forma mais fácil do mundo, você vai ter que, como eles dizem aqui, jump many hoops, você vai ter que pular muitos obstáculos para chegar nisso, mas não é impossível. E a boa notícia sobre isso é que isso acontece em vários países. Tem várias formas, cada país obviamente vai ter suas regras, eu não vou poder cobrir tudo exatamente no mínimo específico detalhe aqui, mas vou tentar deixar para vocês mais ou menos o mapa da mina e quais são as palavras-chave que você tem que procurar no Google para você começar a olhar dentro desse assunto. Mas vamos ler aqui o comentário do nosso amigo, que eu esqueci o nome agora, porque ele está com um nome de números aqui no YouTube. Mas a pergunta dele começa assim: quem não tem antepassados europeus, somente o ensino médio, mas falando inglês, já é uma boa coisa. É possível imigrar legalmente, solteiro na casa dos 30? Olha, sobre a casa dos 30 eu não sei. Mas o único método que a pessoa consegue imigrar atualmente, sem ter nenhuma dessas facilidades que normalmente as outras pessoas têm, que é o passaporte europeu, ou você trabalha numa área que é muito requisitada ali fora, você trabalha na área médica ou numa área de tecnologia que é muito requisitada, que você conseguiria um visto de trabalho, existe o método de você entrar num curso acadêmico. Aí você vira para mim e fala: Gabriel, mas os cursos acadêmicos lá fora custam uma fortuna. Tudo bem, mas não é isso que a gente está falando aqui. Por que os cursos acadêmicos, primeiro? Porque os cursos acadêmicos vão te ajudar a você receber certos fundos do governo para você se manter, para começar, e eles abrem o caminho para você entrar numa determinada indústria trabalhando. Normalmente a pessoa faz um bacharelado, depois ela faz mestrado, ela faz PhD. Esse é o melhor caminho para você entrar na indústria. Muitas pessoas vêm para fazer um curso acadêmico só, e esse curso acadêmico te permite trabalhar muito pouco e trabalhar numa área assim comum, numa área de um trabalho de entrada. Esses não são os cursos acadêmicos que você tem que procurar, porque eles não vão abrir a porta para sua estadia permanente, eles vão abrir a porta para você simplesmente ficar ali um pouquinho enquanto está fazendo o curso, trabalhar e depois eles te mandam embora. Então não vamos pensar nisso. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando das bolsas de estudo. Existem muitas bolsas de estudo em diversos países, principalmente os países que falam língua inglesa como primeira língua. Muitas dessas bolsas de estudo elas vão até pagar sua passagem, mas não é em todos os casos. Então, quais são os requisitos principais? Primeiro, a sua determinação. Você vai ter que pesquisar muito sobre o assunto. Essas informações normalmente não estão coladas num site só. Você vai ter que olhar sites diferentes, comparar a informação dos sites, até você chegar num ponto onde você já começa a se sentir confiante o suficiente para você se inscrever. Então, obviamente você precisa falar inglês. É óbvio que se você estiver lendo uma informação muito complicada, você pode ir no Google e simplesmente clicar para traduzir para o português aquela página ali. Então, essa não é uma barreira. Mas quando você chegar na parte de aplicar, de preencher os formulários, de até mesmo passar por uma entrevista, que normalmente as pessoas querem te entrevistar também para ver que tipo de pessoa você é, você vai precisar falar o inglês. Então, eu estou falando nesse momento no vídeo com as pessoas que não têm nenhuma das vantagens que eu falei antes, mas elas falam inglês, elas entendem inglês. Você não precisa falar perfeitamente bem, você não precisa ter um sotaque britânico, um sotaque americano, mas você precisa se fazer entender muito bem e entender tudo que as pessoas estão falando. Então, vamos lá.
As informações vão variar de país para país, tá? Então, qual é o tópico de busca que você tem que colocar no Google? Eu vou até fazer aqui na frente de vocês, aí eu aproveito e gravo a minha tela também. Como é que a gente faz isso? Por quê? Porque isso vai variar muito de país para país. Agora, o termo para bolsa de estudos é scholarship. Eu vou colocar na tela aí. E como você é um estudante internacional, você vai procurar os termos. E isso, se eu fosse dizer numa frase, seria errado, mas como a gente está falando de Google aqui, a gente põe a palavra mais importante sempre primeiro. Então eu procurei aqui Scholarship International e o nome do país. Por exemplo, se eu botar aqui Scholarship International Austrália, ou Australia, já me aparecem algumas páginas aqui querendo me dar informações sobre isso. Só que a parte que é mais complicada é você filtrar essas informações, porque vão ter muitas informações que não vão condizer com a realidade. E aqui eu já tenho Australia Awards Scholarships. Esse site termina com .gov de governo, .au de Austrália. Então eu sei que esse site é o site do governo da Austrália. Então você vai sempre olhar os outros sites que aparecem primeiro, mas comparando sempre com as informações do governo. Muitos desses lugares vão até patrocinar a sua passagem de ida. Mas se eu fosse deixar uma dica aqui para quem quer se preparar e juntar dinheiro, eu acho que pelo menos o dinheiro da passagem você tem que ter. Por quê? Não são todos os governos de todos os países que patrocinam a sua passagem. Quando você chega aqui do outro lado, quando você já está na Europa, ou está na Austrália, ou na Nova Zelândia, no Canadá, que seja, as coisas já ficam mais fáceis porque o governo daquele lugar ali, se eles estão te dando um scholarship, uma bolsa de estudos que é 100% patrocinada, que você pode adicionar isso no seu tópico de busca também, eles vão ajudar você com a sua acomodação, com o seu custo de vida, vão te indicar lugares onde você pode morar, ou então morar num prédio somente de estudantes dentro da faculdade ou perto da faculdade. Isso vai variar muito de país para país, mas os que eu recomendaria, Austrália, recomendaria Canadá, recomendaria Nova Zelândia, Irlanda deve ter também, Inglaterra provavelmente tem, e eu estava procurando aqui mais cedo, e os países nórdicos que falam inglês muito bem, se você tem um inglês mais ou menos num nível intermediário para avançado, você pode tentar a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia e a Noruega. A não ser que você não aguente frio, esses lugares são lugares ótimos para você morar e você fazer sua vida. Fica essa dica aí para quem quer começar a pensar numa forma de sair do Brasil totalmente legal. Essa é uma das formas que você consegue fazer tudo legalmente, direitinho, do jeito que tem que ser. Então eu espero que essa dica tenha sido útil para vocês e até a próxima aí. Tchau, tchau.